Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua santa presença, eis-nos aqui, Senhor Jesus, és o sentido da nossa vida. O Senhor nos criou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, nos justificou. Senhor Jesus, Tu és o princípio e o fim. Senhor Jesus, Tu és aquele que começou a boa obra em nossa vida. E nós estamos aqui olhando para o Senhor, crendo que o Senhor irá terminá-la. Nós somos o resultado do Teu penoso trabalho. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Você pode dizer diante da presença do Senhor: eis-me aqui, Senhor. 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 Senhor Jesus, venha o Teu reino. Que a Tua vontade se cumpra em nós. Que a Tua vontade se cumpra em Tua igreja. Neste tempo e para a Tua glória. Amém. E amém. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Esse é um ambiente de glória, amém? Você pode dizer para alguém perto de você: e você vai ser atropelado pela glória de Deus. Amém? Diga para uma outra pessoa: você está sendo atropelado pela glória de Deus. Aleluia. Podem sentar, fiquem à vontade, queridos. Eu sou João Staub, sirvo a Deus como pastor, no Ministério Verbo Vivo em Guarulhos, São Paulo. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma convicção de que Deus nos trouxe neste lugar. Deus nos trouxe neste lugar para nos transformar. É a glória do Senhor que nos transforma. A Bíblia fala que nós estamos diante dele com o rosto descoberto. Você pode sentir isso neste dia? Nós estamos diante dele com o rosto descoberto, contemplando o Senhor, contemplando a glória do Senhor. E essa glória que nos transforma, tudo começa nele. Por isso eu tenho convicção de que o Senhor nos chamou neste tempo, neste dia, neste lugar. Começou nele. É um chamado. É uma convocação do Espírito. Nós estamos apenas ouvindo e seguindo. Você tem convicção que esse é um chamado? Que é uma convocação? Tudo começa nele, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E ele está nos chamando nesse lugar para nos transformar. A palavra fala que contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Nós chegamos aqui com a convicção de que nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos orar como convém.
não sabemos quebrantar, nós não sabemos nos arrepender, nós não sabemos discernir o nosso coração. Então, nós chegamos à presença dEle, para que a presença dEle nos toque, para que a glória dEle nos toque, para que a vida dEle nos toque, para que a unção dEle nos toque. Então, eu queria te encorajar, se você tem essa convicção de que o Senhor te trouxe aqui, de que o Espírito tem se movido para que você estivesse aqui, se você tem essa convicção, diga: Senhor, toca a minha vida com a Tua glória, eu estou aqui para ser transformado. Amém? Ele quer nos transformar. É nesse ambiente de glória que nós somos transformados na imagem de Jesus. E arrependimento, quebrantamento tem a ver com isso, com ser tocado pela presença de Deus, para que nós nos transformemos no que o Senhor nos chamou e nos criou para ser. Foi assim quando nós recebemos a Jesus, começou nele, o Espírito de Deus se moveu, nos convenceu, nos tocou, e nós respondemos ao chamado do Senhor. Assim também continua sendo agora, estamos respondendo ao chamado do Senhor. Eu queria lembrar nesse momento aquela experiência de Isaías, quando ele vê o Senhor, ele vê a glória do Senhor. E a Bíblia diz assim, Isaías capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Uau! Que experiência é esta? Com a glória do Senhor, com a presença do Senhor, com a majestade do Senhor. Ele diz: os meus olhos viram o Rei. Ele está vendo a glória do Senhor, e nós temos sido chamados para a presença, para experimentar da glória do Senhor. Mas esse ambiente de glória é interessante, é paradoxal, porque a gente começa a ver a glória do Senhor e de repente nós olhamos para nós mesmos. Isaías, no processo de contemplar a glória do Senhor, de repente ele diz: ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja, tocado pela glória, mas ao mesmo tempo chocado com a sua própria condição. Irmãos, nesse ambiente de glória, nós somos tocados pela presença do Senhor, pela glória do Senhor, o Espírito de Deus se move, mas ao mesmo tempo, nós enxergamos a nossa condição, a nossa dificuldade, as nossas contaminações, os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos desvios, os nossos enganos, as nossas impurezas. Você tem sentido isso? Porque não tem como estar na presença do Senhor sem sentir
o nosso pecado, a nossa pequenez. Então eu quero dizer que arrependimento, quebrantamento, é uma resposta ao toque do Espírito Santo. Ele abre os nossos olhos para contemplar o Senhor e, ao mesmo tempo, conseguimos enxergar a nós mesmos. E isso traz tristeza, lamentação, humilhação e, ao mesmo tempo, esperança. Tiago vai dizer assim: entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Veja, tristeza, se Deus estivesse aqui só para nos condenar, Ele seria justo, continuaria sendo justo, mas Ele não está aqui para nos condenar, Ele não está aqui para nos pisar, para nos descartar. O Espírito está se movendo para dizer: lamente, chore, arrependa-se, porque Ele vai te levantar. Amém? Enxergue isso no seu espírito, a esperança, a alegria, a graça, a proposta de Deus, a palavra final de Deus é essa: eu quero levantar a sua vida neste tempo, nesta geração. Ele diz: lamente, chore, entristeça, se humilhe, porque Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar. Então essa é uma tristeza nem produzida por nossa alma, mas é uma tristeza que começa em Deus, que o Espírito de Deus traz sobre nós. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 vai dizer assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, não remorso, mas a tristeza segundo o mundo é que produz morte. Essa é uma tristeza segundo Deus, não é uma tristeza que nos deixa caídos, não é uma tristeza que nos leva à depressão, mas é uma tristeza do Espírito que nos alinha. Então eu quero te encorajar a olhar no teu espírito, a olhar dentro de você, a mergulhar nesse ambiente de glória de Deus e compreender isso. Há uma glória que o Senhor está liberando nesse lugar, esse ambiente da sua presença. Eu sei que os anjos estão aqui, eu sei que o Senhor está aqui, sei que o Espírito está se movendo aqui. Veja isso. E assim como na experiência de Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ao mesmo tempo nós ficamos conscientes dos nossos problemas, das nossas contaminações e pecados, mas também como na experiência de Isaías, um dos serafins trouxe uma brasa e tocou os seus lábios e trouxe purificação. Tem purificação para a sua vida, amém? Tem purificação para a sua vida, tem purificação para a nossa vida. E Isaías pôde ouvir do Senhor algo que é maravilhoso quando nós ouvimos. O Senhor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E na presença do Senhor ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero dizer para você que nesse ambiente de glória de Deus, nesse ambiente onde nós enxergamos o nosso pecado, a nossa condição tão terrível, esse ambiente é a purificação. E esse ambiente é uma graça de Deus dizendo: conto com você. Eu quero levantar a sua vida. Eu quero usar a tua vida como instrumento para este tempo, para esta geração, para as coisas que o Senhor tem para fazer, para as obras que Ele já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar é que nós também temos uma dificuldade de ter uma visão correta a respeito da igreja.
Nós não sabemos olhar para a igreja como convém, nós temos dificuldade de olhar para a igreja com o olhar de Deus, com o coração de Deus. E nós precisamos também de um toque do Espírito Santo, para que a gente tenha o encargo certo, para que a gente tenha compaixão, para que a gente tenha a atitude correta com relação à igreja. E isto me faz lembrar da experiência de Neemias. Neemias, ele pergunta sobre aqueles que ficaram na província, como eles estavam, e ele pergunta sobre Jerusalém. E quando ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam caídos, as portas queimadas, e aqueles que lá ficaram estavam em grande aflição e miséria, ele foi profundamente impactado. A Bíblia diz no verso 4 de Neemias 1: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Eu sinto que o Espírito de Deus nos trouxe para esta reunião, para colocar algo em nosso coração, em nosso espírito, a respeito da igreja. Um encargo que nos faça chorar, que nos faça amar, que nos faça ter compaixão. Neemias poderia apenas ouvir e pensar: puxa, que chato, né? Eles estão vivendo esse tipo de situação. Ele podia pensar a respeito de si mesmo: ainda bem que a minha vida está boa, eu trabalho com o rei, eu sou copeiro do rei, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom contexto, graças a Deus, Deus tem me livrado, está tudo bem comigo. Não! Ele chora, ele jejua, ele ora, ele clama. E eu sinto que nesse dia solene, o Espírito de Deus vai transferir para o nosso espírito um encargo sobre a igreja, uma semente, um peso de intercessão, um peso de choro, um peso de compaixão, um peso de identificação. Neemias podia pensar: eu não tenho nada a ver com isso, mas ele foi para a presença de Deus e ele dizia: Deus, eu e a casa do meu pai pecamos. Ele não estava pensando: olha, os irmãos daquela igreja, aquele líder, aquela denominação, aquele outro, ele errou, ele pecou, Senhor, tem misericórdia. Não, ele estava dizendo: nós erramos, nós pecamos, como Isaías: ai de mim, eu tenho lábios impuros também, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Identificação. Ai de nós, ai de nós, ai de nós por toda a divisão, ai de nós pelo materialismo, ai de nós por tantas coisas que temos visto na igreja, ai de nós. Mas é o Espírito que nos traz o peso correto, é o Espírito que nos traz a carga correta. Então eu sinto que Deus nos trouxe a esse lugar para tocar a nossa vida, renovar a nossa vida, transformar a nossa vida. Então você chegou aqui, você está pensando sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua jornada, sobre o alinhamento que você precisa. É por isso que Deus te trouxe aqui, para te transformar. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Deseje a experiência de Isaías, de Neemias. Nós podemos estamos agora mesmo diante do Senhor. Quantos creem que essa glória nos transforma de verdade? Você crê nisso? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Creia que essa glória te transforma. Eu quero te encorajar a começar a orar aí no seu lugar, dizendo: Senhor, envolva-me com a tua glória. A glória do Senhor. É um misto, porque a gente fica tão feliz,
a gente vê a glória de Deus, a gente vê a presença de Deus, nós sentimos o amor de Deus, nós sentimos a santidade de Deus, nós sentimos tantas coisas juntas e a gente fica olhando para a grandeza do Senhor, Senhor, e de repente você começa a perceber que tudo vale a pena quando nós estamos olhando para Ele. Mas aí em algum momento você olha para você e você lembra da tua dificuldade. Mas não deixa o inimigo dizer para você, então, a glória está aqui, mas você não vai participar, você não vai ser transformado. Não, você está aqui porque Deus te chamou para te tocar. Você está aqui porque Deus te chamou para te transformar. Nesse ambiente de glória tem purificação para nós, amém? Aleluia. E tem um novo tempo. Eu sinto de dizer isso, que muita gente vai sair daqui desse dia com um encargo novo no coração. Muitos líderes vão sair com um encargo novo no coração, sobre o ministério, sobre a jornada, sobre a vida com Deus, com uma nova paixão, com óleo fresco, ativados pelo poder do Espírito Santo. E você vai dizer, foi o Espírito que produziu, foi o Espírito que gerou. Deus me chamou, Deus me convocou, eu correspondi a essa convocação e Ele me tocou, e Ele me transformou, e eu estou feliz da vida, e Ele quebrou o jugo na minha vida, Ele abriu os meus olhos, transformou meu coração, me deu um ciclo novo, um tempo novo na presença dEle, amém? E nós queremos dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Rinene, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu sinto o Senhor falando, quem vai orar, quem vai interceder, quem vai ter encargo pela igreja brasileira, não apenas pelos irmãos da sua comunidade, ou por sua família, ou por sua própria vida, pela igreja. E nós queremos levantar a nossa mão e dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós não sabemos como fazer, mas o Teu Espírito em nós sabe. O Teu Espírito em nós faz. A Tua unção em nós faz todas as coisas. Amém? Então levanta a sua voz, eu vou começar aqui, eu gostaria que você levantasse a voz no seu lugar.